Aprenda a desenhar os seus carros favoritos de forma realista, mesmo que você nunca tenha desenhado na vida. Acesse o link que eu deixei na descrição e nos comentários desse vídeo para conhecer o meu curso online de desenho realista para iniciantes. Nesse curso, eu ensino todas as técnicas e segredos que eu demorei mais de 13 anos para reunir e aprimorar. Mas acesse o link agora, antes que as vagas esgotem, já que são vagas limitadas. Fala desenhista, aqui quem fala é o Luan e seja muito bem-vindo aqui ao canal Luan Drawings. Se você ainda não me conhece, eu pratico a arte do desenho automotivo há mais de 13 anos e o objetivo principal do meu canal é ajudar com dicas e tutoriais quem é iniciante no mundo dos desenhos. Na aula de hoje eu vou te ensinar a desenhar essa Yamaha R1 que está aparecendo na sua tela agora. O link da foto que eu usei de referência para fazer esse desenho vai estar na descrição do vídeo. Se você quiser desenhar junto comigo, é só acessar o link. Ah, e um aviso importante. Esse é um tutorial para desenhistas de nível intermediário ou nível avançado, pelo nível de dificuldade de execução desse desenho, ou seja, não é um tutorial para iniciantes. Os materiais que eu usei nesse desenho são os seguintes: papel A4, lapiseira com grafite HB, lápis 4B e 9B, borracha, lápis de cores Faber-Castell da linha Eco, marcadores da Copic e um esfuminho. Bom, então vamos começar. O processo do desenho é dividido em 3 etapas simples, e elas são as seguintes: rascunho, esboço definitivo e, por último, pintura do desenho. Ao decorrer dessa aula eu vou te explicar o que você vai ter que fazer em cada uma dessas 3 etapas. Para começar a primeira etapa do desenho, que é o rascunho, você vai precisar usar uma técnica chamada marcações, que é uma técnica que vai te ajudar a montar o seu esboço com muito mais facilidade. Nessa técnica você vai precisar usar linhas guia que vão funcionar como se fosse um esqueleto do esboço do seu desenho. Bom, primeiramente comece traçando 2 círculos onde estariam as rodas da moto. É só traçar 2 círculos com traços rápidos e bem suaves. Preste muita atenção na distância correta entre as rodas para manter as proporções originais da moto quando fizer essas marcações. Seus traços devem ser sempre traços bem suaves e contínuos. Isso é para que você não tenha problemas para apagar essas marcações caso você erre. Tome cuidado para não fazer aquele tipo de traço peludo ou picotado, né? Seus traços devem ser sempre bem fluidos da mesma forma que eu estou fazendo no vídeo agora. E você só vai conseguir dominar esse tipo de traço praticando exercícios para melhorar a precisão dos seus traços. Eu ensino alguns desses exercícios em uma aula aqui do meu canal. Se você quiser aprender esses exercícios, é só acessar o link que eu deixei na descrição desse vídeo. Bom, depois que você fizer essa primeira marcação das rodas, passe agora para a última marcação, que é a marcação da linha de perfil da moto. Essa vai ser basicamente a linha de perfil do teu desenho. Não se preocupe tanto em fazer essas marcações perfeitamente, até porque você vai apagar todas elas na segunda etapa do desenho, quando estiver fazendo a montagem do esboço definitivo. Você deve levar em média 3 minutos para terminar essa primeira etapa. Se estiver demorando mais do que isso é porque você está enrolando mais do que o necessário. É muito importante relembrar que você deve sempre controlar bem a pressão dos seus traços nessa primeira etapa, fazendo sempre traços bem suaves e contínuos. Bom, depois de terminar essa primeira etapa de montagem do rascunho com a técnica das marcações, você deve começar a segunda etapa, que é a montagem do esboço definitivo. Nessa etapa você deve escolher uma parte da lataria para começar a construção do seu esboço. No meu caso, eu resolvi começar a montagem do esboço pela roda dianteira, mas você pode começar por qualquer parte da moto que você quiser, tá? Seja pela dianteira, traseira ou qualquer parte da lataria. Nessa etapa, você deve apertar mais os traços. Eles devem ser um pouco mais firmes do que na etapa passada. Mas tome cuidado para não apertar tanto o lápis para não ter problemas quando for apagar algum erro que você cometer durante a montagem do seu esboço. Nessa segunda etapa eu costumo demorar uma média aí de 1 hora para terminar o esboço, tá? Se você for iniciante e está tentando se desafiar com esse tutorial, você com certeza deve demorar um pouco mais do que 1 hora para terminar essa etapa. Então, é importante que você não tenha pressa, ou seu esboço vai ficar torto com aquela aparência estranha, nada bacana para um desenho realista. Tenha sempre em mente que é nessa etapa que você normalmente mais vai errar, mas não precisa se preocupar com isso. Errar bastante é totalmente normal, ainda mais se você não tiver muita prática nos desenhos. É só errando e se corrigindo bastante que você vai aprender a desenhar. Não tem outra forma de dominar essa habilidade, galera. Se você errar em alguma parte, é só apagar e tentar de novo quantas vezes forem necessárias até que o seu desenho fique do jeitinho que você quer. Bom, nessa segunda etapa você deve ficar muito atento a uma coisa importante se você quiser ter um esboço o máximo parecido com a foto original da moto. A coisa em questão são as proporções. Fique atento às distâncias de cada elemento da moto.
como por exemplo a distância entre cada roda, a altura da moto, o comprimento ou qualquer outra parte. Você precisa observar bem cada detalhe da foto e comparar várias vezes o seu desenho com a foto para ter uma boa noção dessas proporções e assim corrigir ao máximo os erros que você for percebendo ao longo do processo, beleza? É só praticando bastante a observação e a comparação da foto com o seu desenho que você vai melhorar a sua percepção visual. E isso vai fazer com que você erre cada vez menos nessa parte das proporções nos seus desenhos. A gente pode dizer que desenho realista é 50% observação e 50% prática. Um ótimo truque para te ajudar a ver se o seu esboço tem erros de proporção é virando o seu desenho de cabeça para baixo de vez em quando durante o processo da montagem do seu esboço. Quando você faz isso, o seu cérebro tem mais facilidade em perceber os erros de proporção que antes você não tinha percebido. Faça isso quantas vezes forem necessárias até que o seu desenho tenha o mínimo de erros possível. No caso dessa aula aqui, eu só não fiz isso porque eu tive que prender a folha do desenho na mesa com fita adesiva para que você possa ver melhor todo o processo. Bom, eu tenho que confessar que eu tive um pouco de dificuldade em fazer as rodas desse desenho do mesmo tamanho e bem arredondadas. Então depois de muito quebrar a cabeça, eu resolvi usar um compasso para ter mais facilidade nessa parte e economizar um bom tempo. Se você quiser usar um compasso, você usa. Se você não quiser, tranquilo, faz a mão livre mesmo. E uma coisa que eu sempre digo nos vídeos aqui do canal, galera, é o seguinte: desenho é uma habilidade que você só vai conseguir dominar estudando as técnicas de desenho e praticando numa frequência constante. Por isso é importante que você pratique todo dia se quiser ter uma evolução muito mais rápida. Bom, e finalizando a parte do esboço, se por acaso você perceber que ele ainda tem erros aparentes quando você já tiver finalizado, sejam erros na precisão dos seus traços ou nas proporções, você deve usar uma técnica de correção chamada overlay. Eu ensino essa técnica na mesma aula que eu ensino os exercícios para melhorar o traço, que eu comentei antes nessa aula aqui. Se quiser aprender essa técnica é só acessar o link da aula que vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Bom, e agora vamos para a parte da pintura em si. Com a segunda etapa finalizada, agora é hora de começar a terceira e última etapa do desenho, que é a etapa da pintura. E aqui um aviso importante: só comece a pintura do seu desenho quando você tiver certeza de que o seu esboço esteja 100% correto, ou seja, com as proporções corretas e bem parecidas com a foto que você está usando de referência. Bom, dito isso, para pintar, comece observando bem a foto que você está usando de referência para fazer o seu desenho e divida as cores dessa foto em 3 tons de cores básicos: tons escuros, tons médios e tons mais claros. Depois que fizer essa divisão, escolha uma parte do desenho para começar a pintar. No meu caso, eu comecei pintando os tons mais escuros com o marcador preto da Copic, pintando as partes pretas da lataria e fazendo os detalhes menores usando uma caneta nanquim preta. Nos tons médios e tons mais claros, eu usei um lápis de cor preto da Faber-Castell e em algumas partes eu uso o lápis 4B para dar um aspecto mais suave onde seriam as partes plásticas da moto. Nas partes dos degradês, eu usei um esfuminho para suavizar o grafite do lápis 4B e também usei o lápis branco para passar por cima do preto nos degradês de tons médios, onde tive que usar o lápis de cor preto. Já na parte da pintura dos pneus, eu usei um lápis 9B para pintar os tons mais escuros e o lápis 4B para pintar os tons médios. E depois eu só passei o esfuminho para suavizar tudo. Mas você também pode usar o lápis de cor preto nessa parte, tá? Não tem problema, é só você passar o lápis branco por cima depois para dar uma suavizada, né? Fazer o degradê ali. É importante você prestar atenção em um detalhe, né? Que eu sempre uso um papel debaixo da minha mão. Esse papel vai servir basicamente para que o suor da minha mão não entre em contato com o desenho e acabe borrando ele, né? Então use sempre essa dica se você quiser um desenho limpo. Depois que você terminar a parte da pintura com lápis de cor, você usa o lápis branco para suavizar os tons médios, os tons mais claros e os degradês. Passe o lápis branco sempre com a pressão forte para ter um bom resultado de suavização. O segredo para se ter uma boa pintura realista é controlar bem a pressão do lápis de cor, dependendo de cada tom da pintura que você esteja fazendo. Por exemplo, se você estiver pintando um tom escuro, coloque uma pressão mais forte no lápis de cor. Se você estiver pintando um tom médio, coloque uma pressão média no lápis. E se você estiver pintando um tom mais claro da pintura, coloque uma pressão mais suave no lápis de cor. E para finalizar o seu desenho, não se esqueça de deixar a sua assinatura ali, né? Bom, depois que eu terminei a gravação dessa aula, eu percebi que eu fiz algumas cagadas na pintura e aí eu resolvi arrumar alguns desses erros passando o marcador preto
nessas partes que eu circulei no vídeo aí que você tá vendo agora, e o resultado deu uma boa melhorada. Bom, eu realmente espero que você tenha gostado dessa aula. Eu demorei cerca de 8 horas e meia para estar fazendo esse desenho. Deu muito trabalho, galera, então eu peço que vocês deixem o seu like aí, compartilhem com seus amigos, principalmente no WhatsApp e no Facebook, para me ajudar a divulgar, beleza? Bom, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí se você curtiu essa aula e também dá uma olhada nos outros vídeos e nas outras playlists, tá? Eu tenho certeza que você vai curtir bastante os outros vídeos aqui do canal, se você tiver curtido esse aqui também. Bom, então é isso, galera. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui do canal, Luan Drawings.